Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre o Tribunal do Júri, essa apaixonante instituição, mais que secular, aqui em solo brasileiro, mais de 200 anos, tá bom? Fez agora em 18 de junho de 2022. E como tem acontecido, a gente tem lançado aí vários vídeos tratando, tá, de temas específicos do júri, tá bom? E que poderão, de qualquer maneira, auxiliar o colega advogado, advogada, a ter uma atuação mais aguerrida, mais destacada nos plenários do júri. Hoje a gente vai tratar sobre as 4 possíveis decisões do magistrado ao término da primeira fase do Tribunal do Júri. Nós vimos que a primeira fase, denominada Judicium Accusationis, ou sumário de culpa, ou ainda juízo de formação da culpa, tá bom? Ou seja, é uma preambular, digamos assim, para se saber se o réu será ou não conduzido para a segunda fase do Tribunal do Júri, também denominado Judicium Causae, ou juízo, tá? De mérito. É lá em que os jurados decidirão se é caso de se condenar ou absolver o réu, tá bom? Mas fiquemos aqui ainda na primeira fase. E ao término da primeira fase, ou seja, encerrada a instrução probatória, ouvindo-se ali as testemunhas da acusação, da defesa, peritos, da vítima, se o caso, oferecidas alegações finais pelas partes processuais, primeiro a acusação, depois a defesa, como nós já vimos, né? Podem ser feitas oralmente, em audiência, ou ainda por meio de memoriais, por escrito, tá? Vídeo passado nós tratamos dessa matéria, ok? Após isso, os autos, então, vão conclusos, vão para a decisão do magistrado, tá? O qual poderá adotar 4 possíveis decisões, tá bom? 4 possíveis decisões, tá? A saber, a primeira é a pronúncia, é a mais comum. A segunda é a impronúncia. A terceira é a absolvição sumária. E por fim, tá? A última é a de desclassificação. Sentença de pronúncia, sentença de impronúncia, sentença de absolvição sumária e decisão de desclassificação, respectivamente, artigos 413, 414, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal. Tá? A decisão de pronúncia, como já dito, é a mais ocorrente. É a mais ocorrente. Ou seja, convencendo-se o juiz da materialidade do fato e os crimes dolosos contra a vida, todos, tá bom? São crimes materiais, deixam vestígios, como regra geral, tá? Então, se o juiz se convencer da materialidade do fato, de regra ali é o exame de corpo de delito, ou o laudo cadavérico, no caso de homicídio, né? Bem como indício suficiente de autoria ou de participação do réu no crime doloso contra a vida que lhe é imputado, atribuído. Tá bom? Então, havendo convencimento da materialidade e indício suficiente de autoria e de participação, e não sendo o caso, notem bem, não sendo o caso, tá bom? Não sendo o caso de absolvição sumária ou de desclassificação, né, o juiz, então, ele irá
pronunciar o réu. Leia-se, remeter o réu para a segunda fase do júri. Lá no judicium causae, juízo de mérito, como já mencionado antes, para que ele seja submetido a julgamento pelo tribunal do povo, pelo tribunal popular. Tá bom? Essa decisão de pronúncia era uma decisão, tá bom? Provisória. É um juízo provisório. Tanto assim que na sentença de pronúncia, que também é uma sentença processual, tá? De conteúdo declaratório, ela limita-se a indicar de que forma o juiz se convenceu da existência do crime e abordar ali perfunctoriamente, superficialmente, o que levou o juiz a se convencer acerca da autoria ou da participação do réu naquele delito, narrado na exordial, na denúncia. Então o juiz não poderá ser muito incisivo, não poderá, digamos assim, desautorizar as teses da defesa. Ou seja, ele nunca poderá afastar, tá bom? As teses articuladas pelo advogado ou advogada da defesa. Ele sempre deverá deixar um juízo, tá bom? De dúvida, jamais de certeza. Por quê? A pronúncia, como já mencionado, ela é apenas um sinal verde, um juízo provisório. Um juízo, digamos assim, inicial, para que se justifique o encaminhamento do réu para a segunda fase do júri. Mas não engessa, não amarra, não determina o que os jurados irão ou não decidir. Uma vez que o conselho de sentença, composto pelos jurados, poderá concordar ou não com a pronúncia, poderá ou não acolher aquilo que provisoriamente foi decidido ali na pronúncia pelo juiz. Vale dizer, não é porque o réu foi pronunciado que necessariamente os jurados irão condenar o réu. Poderão absolvê-lo ou poderão condená-lo não naquilo tudo que foi descrito ali na pronúncia. Por exemplo, se o réu foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, os jurados poderão acolher em parte essa pronúncia, condenando o réu, mas não por homicídio duplamente qualificado, mas só por homicídio simples. Ou ainda, poderão condenar o réu por homicídio qualificado, mas afastando uma qualificadora. Tá? Então, a sentença de pronúncia, que é mencionada ali no artigo 413, é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Só admite provisoriamente a acusação, mas não obriga o conselho de sentença, o futuro conselho de sentença, a condenar o réu. Tá bom? Então, essa sentença de pronúncia tem esse objetivo: apenas indicar, sob o convencimento da materialidade do fato, indício suficiente de autoria e de participação, o dispositivo em que o réu está em curso, né? Bem como suas circunstâncias qualificadoras e causas de aumento. Tá bom? O juiz não pode, repito, ser incisivo. Tá bom? Tem que elaborar uma sentença de pronúncia, portanto, em termos sóbrios, discretos, comedidos, para não influenciar lá na frente o conselho de sentença. Ok? Quanto à decisão, a sentença de pronúncia, cabe o recurso, né? Cabe o recurso em sentido estrito, tanto por parte da acusação como por parte da defesa, no prazo, né, fatal de 5 dias. Tá bom? 5 dias. E as razões em 2 dias. Na sequência, o juiz também ele pode impronunciar o réu. Ele pode impronunciar o réu. Né? A impronúncia, no caso, é quando faltar
o juiz não se convencer da materialidade do fato, ou não houver indício suficiente de autoria ou de participação, ou ambos, né? Não há nem a materialidade e tampouco indício suficiente de autoria ou de participação. Nesse caso, a sentença será de impronúncia. Impronúncia, tá? Ou seja, não liquid. Né? A sentença de impronúncia, ela, portanto, é uma sentença terminativa de mérito. Ela não analisa o mérito, né? E, portanto, segundo o artigo ali 414, parágrafo único, poderá a todo tempo ser revista, ser oferecida nova denúncia, se não ocorrer a extinção da punibilidade, ou seja, a prescrição. Então, a todo tempo, o Estado coloca uma coleira no réu, né? Ou seja, se amanhã ou depois descobrirem-se novas provas da materialidade ou de indício suficiente de autoria ou de participação, poderá ocorrer uma nova denúncia em face do réu. O que, na minha modesta opinião, é totalmente inconstitucional. Mas, enfim, será matéria de outro vídeo que a gente poderá abordar com mais detalhes esse tema, tá bom? Por fim não, o magistrado ainda poderá absolver sumariamente o réu. É uma sentença de absolvição sumária, é de mérito, nas hipóteses ali do artigo 415 do nosso Código de Processo Penal. Por exemplo, se o réu agiu em legítima defesa, nós temos ali, acho que quatro incisos, tá? Que abordam ali as situações em que o juiz poderá absolver sumariamente o réu. É uma sentença de mérito, tá bom? É uma sentença de mérito e depois que transitar em julgado, faz coisa julgada não só formal, mas como também material. Ou seja, vale dentro e fora do processo. Diferentemente da impronúncia, que só faz coisa julgada formal e não material, tá bom? Por fim, a última decisão do magistrado é a decisão de desclassificação. Ou seja, se o magistrado se convencer que aquele crime originariamente imputado pela acusação como doloso contra a vida não o for, ou seja, for outro crime que não doloso contra a vida, por exemplo, em vez de ser tentativa de homicídio, na verdade é uma lesão corporal. Né? Em vez de um homicídio consumado, é uma lesão corporal seguida de morte. Não é verdade? Ou seja, não se trata de crime doloso contra a vida. É indicado ali no artigo 74 do Código de Processo Penal. Logo, o juiz irá desclassificar a conduta. Ou seja, vai remeter o feito para o juiz que tem a competência, para o juiz criminal singular, para que ele, então, prossiga no julgamento do caso, agora sob nova tipicidade de outro crime que não o doloso contra a vida, tá bom? Então, essa é a decisão de desclassificação, elencada ali no artigo 419 do nosso Código de Processo Penal, tá? Então, eis aí, gente, em rápidas pinceladas, né? De forma bem abreviada mesmo, tá bom? Que o tema é longo, as 4 possíveis decisões ao magistrado ao término da primeira fase do júri. Ou ele pronuncia, ou ele impronuncia, ou ele absolve sumariamente o réu e, por fim, ele desclassifica a conduta originariamente atribuída ao réu. Com essas considerações, a gente vai encerrando mais um vídeo aí palpitante sobre temas do Tribunal do Júri. Tá bom? Lembrando que nós temos um segmento novo aqui no escritório, tá bom? Denominado Mentoria no Tribunal do Júri, que se dispõe a ajudar o colega, advogado de todo o Brasil, por meio de consultoria ou parceria no Tribunal do Júri, em casos concretos que o colega tem aí no seu escritório. O colega, às vezes, não tem experiência, nunca fez júri, ainda não tem aquela confiança que só vem com o tempo, então poderá contar com os nossos serviços. Ligue agora mesmo e saiba muito mais. Vejo vocês num próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.